sim, a minha amiga aqui, apresentadora, você devolveu seu green card para a imigração. Como é isso, Priscila? Eu devolvi. E hoje o Intu vai trazer para você a história de uma brasileira gaúcha, carioca. E olha, que eu fiquei sabendo que, inclusive, devolveu o green card aqui nos Estados Unidos. E o que será que aconteceu, hein? Hoje eu vou conversar com a Priscila Schumann, uma mulher nutricionista que inspira. Tudo bem, Pri? Oi, Jordana, que prazer estar aqui no Intur, esse programa incrível que já vem de longos anos trazendo personalidades para contarem um pouco da história. Nossa, eu fico muito feliz com a sua presença aqui, porque primeiro, né, para você que não sabe quem é a Priscila é uma nutricionista incrível, imigrante, tem uma história linda aqui nos Estados Unidos, no Brasil, porém também é apresentadora de televisão. E a gente se encontrou dentro, literalmente, no programa de TV, né, Pri? Exatamente, a gente teve a oportunidade de se encontrar aqui no Breaking Fast, né, nos preparativos do início do programa. E foi um encontro lindo, né, Jô? Porque, além de tudo, a Jordana virou minha paciente na área da nutrição e é uma paciente incrível. Inclusive nós vamos falar sobre isso também aqui, olha, saúde, vida fitness. Será que tem como realmente manter, né, o shape morando nos Estados Unidos? Não é apenas pizza, hambúrguer, refrigerantes. Como que funciona isso? Então a Pri vai falar, tem um bate-papo bem gostoso com a gente hoje, né, Pri? Vai ser incrível. Pri, me fala um pouquinho de você, de onde que você veio, falei que você é gaúcha, carioca, como que é isso, hein? Então, Jô, eu sou gaúcha, nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, numa família tipicamente gaúcha. Aquela família, né, onde a gente todo final de semana andava a cavalo, no sítio, convivia com as galinhas. Porto Alegre mesmo ou interior? No interior, né, o convívio bem rural no interior todo final de semana, mas eu nasci em Porto Alegre. E aí, essas raízes, assim, bem tradicionais, né, onde a gente lembra ali da comidinha da avó, né, feita muito caseira e tudo mais, eu acho que moldaram muito a minha personalidade, onde quando eu tive que optar por uma profissão, eu fiz a escolha de ser nutricionista, né, então eu sou de Porto Alegre, depois casei com o Schumann é carioca. Entre muitas idas e vindas dentro do Brasil, não no relacionamento, porque a gente já está há 17 anos casado. Uau. A gente morou em São Paulo, em Campinas, no Espírito Santo, em Florianópolis. Ele trabalha na área financeira, então ficou algum tempo na Ambev, e a Ambev tem essa rotina de transferir os executivos, né? Aham. E aí a gente morou em muitas partes no Brasil. E você ia junto? Motivo pelo qual eu acho que as pessoas nunca reconhecem o meu sotaque como gaúcha. Sim, já estávamos casados e fomos fazendo essas andanças pelo Brasil, né? E aí, antes disso, eu me formei em nutrição, há 20 anos atrás, no Rio Grande do Sul, né, no Brasil. Apesar de eu ter tido a opção de fazer aqui nos Estados Unidos, eu preferi fazer no Brasil para ficar próximo do meu pai. E é isso, basicamente isso, uma nutricionista casada que já andou muito pelo Brasil e agora está nos Estados Unidos. Mas você trouxe aí um ponto bem interessante, por isso que eu comecei o programa falando. Você teve a possibilidade de estudar aqui, de morar aqui nos Estados Unidos muito cedo, né, Pri? Como que foi essa questão? Por que isso aconteceu? Então, Jô, quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, os meus pais se separaram lá no Rio Grande do Sul. E quando eles se separaram, a gente já frequentava a Igreja Batista, uma igreja que é muito forte aqui nos Estados Unidos. Nós frequentávamos, minha mãe separada. Houve, 2 anos depois da separação deles, uma missão batista em Porto Alegre para a construção de casas comunitárias. Minha mãe conheceu um americano que era divorciado, um médico da Carolina do Norte. Ele se interessou muito por ela. Na época não tinha essa questão de internet, contato assim, como tem hoje em dia, né, por mídia social. Sim. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele mandou uma carta para a igreja, querendo saber quem era aquela mulher que tinha 2 filhos, uma ruiva, que estava na igreja, que sempre sentava em tal banco. Então assim começou o relacionamento deles, né, identificaram que era minha mãe, e eles trocaram muitas cartas e tudo mais. Casaram-se em 99. Olha só. Eu tinha 18 anos. E aí, logo que casaram, eu não sei como está hoje em dia, mas logo que eles casaram, assim, deu 3 meses, a família toda recebeu o green card rapidamente. E nós fomos para os Estados Unidos, ficamos uma temporada, eu e a minha irmã. A minha mãe ficou casada com ele por 20 anos.
E ali a gente teve a oportunidade de viver os Estados Unidos raiz, porque era Asheville, na Carolina do Norte, uma cidade montanhosa. Havia mais ou menos 7 brasileiros que a gente conseguiu conhecer e se reunia 7 em Asheville. Uau, gente! A gente tentava se reunir uma vez por mês, porque os brasileiros naquela época trabalhavam, hoje ainda, trabalhavam muito, né? Alguns de subemprego, inclusive, que estavam se utilizando do visto de turista e tudo mais. Então não eram todos regularizados, eles trabalhavam bastante. Sua mãe falava inglês nessa época? Não, como que foi? não. Teve muita dificuldade? A minha mãe, antes de vir morar nos Estados Unidos, fez um curso de inglês no Brasil, mas ela realmente só aprendeu na prática, né? Ela veio trabalhar aqui, veio morar, logo engravidou da filha da minha irmã, né, da Lauren, que é americana. E aí depois ela inclusive trabalhou e aprendeu realmente trabalhando, Jô. A minha irmã do meio, né, a menor, ela veio, fez high school, não chegou a fazer faculdade também, quis voltar para o Brasil. E eu fiz 2 anos também de escola aqui e preferi fazer a faculdade no Brasil porque eu sentia muita falta do meu pai, muita falta da brasilidade. Aquela época era um ambiente com menos brasileiros, não tinha uma comunidade ainda organizada. Então você sentiu um choque cultural muito grande. Eu senti, Jô, eu era adolescente, jovem na época, né? A minha personalidade sempre foi uma personalidade de verão, de sol, de gostar de praia. E Asheville é uma cidade montanhosa, fica nas montanhas Apalaches da Carolina do Norte. E faz bastante frio no inverno, neva bastante. Nós morávamos não num condomínio normal, assim, na cidade, nós morávamos na montanha, que chama Talmon Road, que fica em Downtown Asheville. Então, assim, foi muito brusco para mim, né? Uma menina, uma jovem brasileira, né? Ir direto para essa raiz americana de cabin, né? Que são aquelas casas na montanha, mesmo, né? Com vista para aquele... Era lindo, né? A casa era de pedra, coisa mais linda. Mas aquela vista, assim, para aquela montanha, e aí no inverno aquelas árvores sequinhas, né, aquele clima bucólico, eu acho, assim, que zero combinava com a minha personalidade, né, de jovem e de Priscila, porque provavelmente tem jovens que gostam, né, dessa coisa mais melancólica, mas eu... Até porque, né, você que está assistindo a gente aqui no Intu, você vai ver como que essa energia, gente. Priscila é um furacão de pessoa, realmente. Exato. Ela tem uma alegria incrível. Até demais. Carioquíssima, né, Pri? Carioquíssima, saiu da exato. montanha e foi morar no Rio de Janeiro. Isso, não à toa eu casei com um carioca, eu acho que as energias vão se atraindo ao longo da vida, né? E eu conheci o Schumann e foi um amor à primeira vista, porque é como se ele tivesse, entre aspas, me resgatado ali daquele frio lá do Rio Grande do Sul e né, abriu aquela porta ali para o Rio de Janeiro, para as praias, para aquela malandragem no bom sentido carioca. Então eu realmente, Jô, eu me sinto muito mais, eu me sinto muito mais carioca que gaúcha, e as pessoas até me incomodam sobre isso. Ontem eu tive um seguidor que falou assim: Priscila, você é carioca, mas você não parece carioca, mas você fala como carioca. Eu falei, é mesmo, eu não tenho essa percepção. Ele falou, não, porque para mim você é do Sul, mas você fala igual carioca. A gente chega a confundir as pessoas. Mas é porque eu gosto muito do Rio de Janeiro. Mas voltando ali à frustração, foi frustrante. Quando você tinha 17, 18 anos 17, 18, e aí eu fiquei 2 anos e não aguentei. Trabalhei muito, aprendi inglês, eu trabalhava como garçonete, como car hop no Sonic. Mas até que você estava aberta a viver a experiência, né? Porque você foi viver literalmente a experiência. E morar também com um americano deve ter sido muito diferente, né? A questão de... Hoje você é nutricionista, mas a alimentação muda muito para quem não conhece realmente. Tivemos a sorte, né? A minha mãe casou com um cara muito diferenciado nesse sentido de saúde. Ele é médico e ele se formou na Áustria. Então a escola dele é europeia, de formação na medicina. E a escola europeia, né, austríaca, a escola ali da Alemanha, ela realmente, eu como nutricionista me espelho, e é um norte para mim essas questões assim que trazem sobre saúde cientificamente, daquela saúde mais antiga, que é a saúde da prevenção. Então a gente teve essa sorte na vida, né, do Denis, que é um cara que até hoje a gente se fala e eu respeito, um super padrasto que ele foi. Eu não tive essa frustração com a alimentação, porque ele sempre se alimentou muito bem dentro de casa.
Então a gente não teve aquele contato com a junk food, né? E eu acho que essa raiz que eu te contei minha, da vovó, né? De todo final de semana aquela comida caseira, fez com que a gente fosse criado dessa forma. E a gente, mesmo nos Estados Unidos, a minha mãe morou durante 20 anos, ela não perdeu o hábito do almoço, não perdeu o hábito de fazer o feijão, não perdeu o hábito da salada, então eu acho que isso é bem enraizado. Mais fácil ela ter passado hábitos brasileiros para ele, né? Com certeza, Olha feijão só. preto foi um dos, assim, dos hábitos que ele levou para a vida. E logo após, então, você decide voltar para o Brasil? Deve ter sido realmente uma decisão, né, entre deixar sua mãe nos Estados Unidos e ir, né, ficar com seu pai, igual você falou, e foi aí que você fez nutrição e encontrou o seu esposo, né? Exatamente. O Roberto. Exatamente. Aí eu voltei, né? Não foi fácil, com certeza não foi um momento fácil, mas eu sempre tive uma personalidade bem independente e coragem até demais. Então, aquela coisa que na juventude a gente tem um pouco exacerbado, não, eu vou, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, eu consigo. Quando eu voltei, eu senti muita falta da minha mãe, né? Realmente tinha aquele buraco, né? Porque a gente ainda com 17, 18 anos, parece que a gente já está à beira da vida adulta, mas não é bem assim, né? Hoje em dia tem artigos científicos bem parrudos que falam que a maturidade do cérebro, ela só se dá aos 25 anos. Então, até os 25 anos, o ser humano, né, nós teríamos a necessidade de ter esse gerenciamento de pai e mãe, até em escolhas e responsabilidades que a gente não consegue arcar. Então, eu com 19 anos, né, que me sentia muito adulta para tomar essa decisão, senti um pouco de tristeza e tudo mais desse afastamento, mas como eu tinha o meu pai lá em Porto Alegre, né, meu pai sempre teve negócios, então eu já voltei trabalhando numa das empresas dele, que era administração imobiliária, era uma imobiliária, já voltei trabalhando e no Hurry, aí não senti tanto, né, e aí sim, comecei a fazer minha faculdade de nutrição. Mas tem um fato muito interessante, que você, Priscila, devolveu o seu tão famoso Green Card para os Estados Unidos. Eu devolvi o Green Card porque eu recebi ele em 99, e o Green Card é um documento para morar nos Estados Unidos, não é um documento para ser turista e vir de vez em quando visitar a mãe, né, que era o que eu fazia e eu usava ele dessa forma. E aí muitas vezes, gente, eu ia para a salinha na imigração, e eles perguntavam, mas por que você não mora? Mas por que você não estuda? Mas por que você está no Brasil? Eles deviam achar uma loucura. Não, sempre. Eu conheço todos os oficiais aqui do CBP, porque sempre eu ia para a salinha, né? Eles queriam entender, porque eu sempre falava a verdade quando eu chegava. Quanto tempo você está fora? Não estava fora 10 dias, eu estava fora 6 meses, né? Então eles, mas você mora aqui, está fora 6 meses. Então eu preferi, a gente se instruiu, e eu fui no consulado lá em Porto Alegre, e eu falei, estou devolvendo o meu Green Card. Lá no Brasil. Bem bonita, lá em Porto Alegre, num consulado, porque eu não estou usando ele como uma imigrante por lei, né? Como uma residente permanente. E aí, obviamente, isso causa até nossa, você tinha uma... Chamaram de louca. Exato, você imagina, eu estou, né, aqui hoje te contando essa história, você imagina isso lá nos anos 2000. Uau. Né, eu jovem, adolescente não, mas jovem. O sonho de muitos, né? As pessoas me julgaram muito, né, então as pessoas, nossa, meu pai mesmo falou, mas você tá aqui, mas vai pra lá. Eu falei, eu não quero, não me sinto bem lá em Asheville, muito frio, não quero. Então eu tive que ter muita força, né, e eu acho que o programa também é sobre isso, é sobre a força da mulher. Eu tive que ter muita força para peitar essa minha decisão de fazer essa loucura e devolver o Green Card. E eu acho que o caminho que se sucedeu na minha vida, de eu ter feito a faculdade de nutrição, depois eu fiz uma faculdade de contabilidade, eu não cheguei a acabar, faltou um semestre para eu acabar. Na época a nutrição não tinha muitos empregos na área que eu gosto, que é essa nutrição de clínica, né? Tinha muito assim, em produção e hospital, essa área eu não gosto. E aí eu fiz a contabilidade, aí eu fui trabalhar em algumas empresas e conheci o meu marido. E aí quando eu conheci o Schumann, né? A gente vinha muito aos Estados Unidos como turista. Minha mãe ainda estava casada com o Denis, minha mãe cidadã. Eu falei, por que não, né? Agora vou pegar meu Green Card de volta, gente. Porque essa mulher é assim, entendeu? Não isso quero foi em Green 2013. E aí, Priscila? 2013. Aí eu falei, acho que eu vou pegar meu Green Card.
E aí eu falei com a minha mãe, falei com o Denis, falei, olha, acho que agora é o momento, já tô formada, já tô casada. Quando a gente tiver filho, eu acho legal a gente ter isso para as crianças, e eles tranquilamente refizeram o processo. E novamente, eu não sei se é porque eu já tinha isso nos arquivos americanos, ou eu não sei, saiu muito rápido de novo, e eu já era uma filha maior de 25 anos. É, por isso que eu achei interessante, Exato. Né? Tem alguma explicação, Priscila Junqueira? Não tenho, meus amores, só que era para ser. Exatamente. Era para ser. A sua outra irmã não devolveu. A Corina devolveu, interessante. Olha só, gente. A Corina devolveu junto aqui, comigo. Aqui. Depois ela pegou novamente e trabalhou, veio novamente, porque ela também foi embora depois de um tempo, veio, trabalhava em banco aqui e tudo mais, e agora ela voltou para o Brasil. Então eu acho que ela ainda tem o green card dela, ainda está válido, mas ela não utiliza, né? Sim. Como permanente residente, isso eu não tenho certeza. Aí, quando eu fiz o pedido, né, eles foram os meus sponsors, sim, mesmo eu tendo 25 anos, rapidamente saiu. E aí, isso foi em 2013, e eu vim morar efetivamente há uns 2, 3 anos atrás. Então, uau, eu fiquei realmente... Seus filhos nasceram aqui nos Estados Unidos? Não, eles nasceram lá, mas eles receberam automaticamente... Aliás, isso é muito importante. Olha que falar. legal. Gente, eu fui em muitos advogados de imigração no Brasil e me deram muita informação errada sobre isso. Quando eu possuo o green card, se o meu filho nasce no Brasil, ele também tem o direito de ter o green card. Então, automaticamente, quando eu fiz a entrada no primeiro porto com a criança aqui, eles receberam esse direito. Né? Com a Gabriela, que foi a minha primeira filha, eu não sabia disso, peguei uma instrução errada com o advogado de imigração, peguei um visto de turista para ela no Brasil e nós entramos com ela com visto de turista. Então, ela não recebeu automaticamente. Então, demorou mais o processo dela. Já o Leonardo, a gente bem instruído, nós viemos com ele com o passaporte brasileiro em branco. Mas cadê o visto dele? Ele é filho de green card, ele recebe o green card, fomos para a salinha e ele recebeu o processo aberto para green card e rapidamente recebeu o documento. Olha que sensacional. E isso é porque eu sempre trago para vocês aqui, gente, no Intur, a questão da preparação, de estar com profissionais que saibam, estar com profissionais licenciados, né, Priscila? Porque isso foi fundamental para você acelerar o processo. Foi fundamental, né? Agora, Jo, eu procurei uma advogada de imigração, né? A gente pagou o processo, então, além de você estar com bons profissionais, você precisa ter uma boa indicação daquele profissional. Exato. Porque essa advogada se vendeu como uma boa advogada, né? Então, e ela tinha tudo, assim, ela tinha uma carreira na imigração dos Estados Unidos, e ela me deu uma informação errada que prejudicou e atrasou esse green card da Gabriela bastante. Uau! Mas tudo deu certo, Priscila está aqui agora, decidiu realmente, ficará com o green card, com certeza, com certeza. Isso é bom demais, né, Pri? Eu já estou há muitos anos com o green card, a gente já vai inclusive para o segundo passo, que é pedir a cidadania, né? A gente está preparando já a documentação para isso. Tem que estudar, porque tem que fazer um teste. Fazer a provinha lá, exato, e tem que ter todos esses arquivos, essa documentação de anos que a gente já tem desse contato aqui dos Estados Unidos, e para a gente vai ser uma glória, né? Depois desses 20 anos já nessa caminhada junto com os Estados Unidos e Brasil, entre lá e cá, a gente finalmente ganhar a cidadania, porque são mais direitos e até uma maior liberdade. Com certeza. Olha, você que está aí, que me acompanha o Intur, sabe que esse programa aqui é feito para você, trazendo sempre histórias de pessoas reais, seres humanos igual a gente mesmo, sabe, com desafios, fracassos, dores, porém com resultados extraordinários. E essa história da Priscila é incrível porque ela, além de ter tido oportunidades, né, entre viver nos Estados Unidos e no Brasil, ela também decidiu exercer a profissão dela no Brasil e aqui, trabalhando com brasileiros. É muito diferente a nutrição entre os dois países, Priscila? É muito diferente, né? No Brasil eu trabalhei como nutricionista, então formação graduada. Aqui eu sou uma nutritionist coach, o certificado que eu tenho é para ser coach, né? E aí é um caso à parte, toda a documentação que a gente precisa. É praticamente uma faculdade nova se a gente quiser trazer o título de médico, de nutricionista para cá. Para validar, né? Aí vão 60, 100 mil dólares. Então, a gente não fez esse investimento no momento.
eu investi na carreira de coach, nutricionista, com todo o know-how do Brasil, da minha graduação, né? Então, mas é diferente, Ju, é diferente. Os pacientes... que muda? Principalmente na questão nutricional. A mentalidade muda? O brasileiro, quando chega nos Estados Unidos, a mentalidade dele muda em relação ao nutricional? Porque o que mais a gente escuta por aí, eu sei porque eu faço muitos eventos, estou sempre conectando com as pessoas, não, você vai para os Estados Unidos, você vai engordar. Você vai para os Estados Unidos, você vai comer pizza, refrigerante. Como que acontece isso? Olha, as pessoas que te falam isso não estão erradas. Tem uma estatística que em 2 anos os brasileiros chegam aqui e engordam de 6 a 8 quilos, tá? Uau. Mais ou menos 70% dos brasileiros têm esse engordamento. Então, gente, por que 6 isso? quilos. Jô, 6 quilos é muita coisa. E o porquê, eu acho que é a novidade. Eu acho que é aquele sonho americano, eu acho que é a facilidade. O custo, né? Quando você vai no McDonald's, aí você tem o aplicativo do McDonald's e ele te gera rebates, ou seja, você consegue comprar, daqui a pouco você já tá ganhando de graça. Você se empolga. Você compra um negócio grandão, é quase mais barato que o negócio pequenininho. O refil do restaurante, Jô, o refil do restaurante mata a galera aqui. Você toma refrigerante até não poder mais. Então, Jô, isso acaba engordando, né? É muito açúcar que tem ali. Eu acho que é para viver o sonho americano e se entregar aos donuts e se entregar a todas aquelas coisas gostosas que tem aqui. Só que isso, realmente, estatisticamente, conhecidamente, normalmente os brasileiros engordam isso e a gente está aqui para fazer essa campanha que não precisa ser dessa forma. Você pode comer o seu donut, sei lá, uma vez por semana, naquele momento do café, né? Você vai sair lá sábado à tarde, come o teu donut. Pode comer o McDonald's, né? Que aqui é mais acessível e acaba tendo essas promoções legais. Mas se você não se programar, se você não cozinhar de uma forma que você consiga a sua semana ser organizada com aquela alimentação que você previamente fez, a gente acaba se perdendo. Porque vai chegar 4, 5 da tarde com fome, porque trabalhou o dia todo, e vai parar no fast food. Então, eu acho que a facilidade de engordar dos Estados Unidos está nessa questão de não ter aquele almoço que a gente tem lá no Brasil, né? Que é aquele almoço tradicional ali do feijão, da carne, do arroz, da salada, mas ter aquela parada formal de comer. A gente come lanche o dia todo. E vai chegar um momento que o cortisol sobe e o corpo ali no fim da tarde dá aquela fome, e aí você vai. E o corpo inflama também, né, Inflama, né, Jô? E você vai onde tiver aquele cheirinho de comida, você vai. Bom, para mim é muito gostoso trazer esse tema, porque quem conhece a minha história sabe que eu tive obesidade mórbida, fiz cirurgia de estômago aqui nos Estados Unidos, e para mim é muito importante estar sempre cuidando da minha saúde realmente, justamente por conta da alimentação, né? Mudar essa chavinha. É mais caro ou mais barato comer nos Estados Unidos saudável, Pri? Eu considero, pela minha experiência e pela experiência que eu tenho com os pacientes, mais barato. Mais barato por quê? Porque você tem acesso a alimentos orgânicos praticamente pelo mesmo preço dos alimentos que não são orgânicos. No Brasil, João, um alimento orgânico é o dobro do alimento tradicional e tem menos oferta. Então, no momento que os Estados Unidos te dá mais ofertas de alimento orgânico, o preço é menor e você consegue se alimentar de uma forma limpa, né? O alimento orgânico, ele te traz essa limpeza do organismo, que é a inflamação que você estava comentando. Suplementação. Hoje em dia não existe você estar vivo e não suplementar. Não tem mais como a gente retirar os elementos essenciais que a gente precisa para funcionar no dia a dia se você não suplementar, porque o solo está exaurido e o solo não dá mais o fósforo, não dá mais o ferro, não dá mais o mineral para o tomate, para a batata, para a alface, como dava antigamente. Então, quando você come um tomate hoje, na tabela nutricional dele, ele é muito mais fraco, nutricionalmente falando. Então, você precisa suplementar, porque o teu corpo precisa de vitaminas, de minerais, de eletrólitos, ele precisa de precursores para fazer os hormônios corretamente. Então, eu não vejo a vida hoje, eu sou uma nutricionista da suplementação, a Jo sabe, a Jo é minha paciente, e certos pacientes têm até dificuldade de tomar algumas cápsulas, mas eu sempre faço essa questão. E com relação ao preço, Jo, aqui nos Estados Unidos você tem acesso a melhores suplementos por preços menores. O que é certo, Priscila, e o que é errado hoje para uma pessoa não ter ser às vezes, né, um triatleta, mas ter uma vida saudável?
Jo, é um assunto muito importante, muito feliz de trazer esse assunto aqui, né? Que isso seja propagado, porque suplementar hoje em dia é essencial, como eu estava falando no outro bloco. Então, o que é importante para que a gente inicie essa suplementação de uma forma correta? Como a gente tem acesso ao Instagram, por exemplo, entre outras mídias, e lá tem muita opção de ideias, indicações de 1000 profissionais, e você acaba ficando perdido, existem minerais e vitaminas básicos em quantidades médias que a gente consegue passar aqui para o nosso público que está nos assistindo. E aí, para ter um refino e uma otimização do que vai acontecer, só em consulta mesmo. Mas o que é básico? A vitamina D, sempre com a K junto, porque a D sozinha, ela pode causar uma hipercalcemia. Já a K, ela consegue que esse risco baixe. Então, a D, gente, hoje é vista como hormônio, né? Eu suplementava muitas pessoas na época da Covid, e as pessoas suplementadas com vitamina D não pegaram Covid, não passaram nem por um simples resfriado naquela época, né? Então, só a vitamina D já faz uma diferença enorme, né? A vitamina C no momento correto, que é ali pós-almoço, não vitamina C de estômago vazio, todos os dias, gente, sei lá, 1 grama já é essencial para deixar a imunidade alta. E tomar essas efervescentes mesmo? Desde que ela tenha 1 grama, né? Não menos que 1 grama ali, pode ser porcionado em 2 vezes de 500 miligramas. Mas tem que cuidar que as efervescentes ela tem alguns açúcares e alguns corantes. Então, o ideal é que seja em cápsula. A vitamina D, a vitamina C, o ômega, essencial para uma série de funções. O zinco, gente, tão esquecido, necessário. O zinco tira os meus filhos em 24 horas de viroses que os coleguinhas deles ficam 1 semana sem escola. Uau. São 24 horas que o zinco consegue fazer esse levante na imunidade, né? O ferro, em algumas situações, eu acho muito legal suplementar, mas o ferro tem uma questão com a absorção. Então, se eu te der o ferro, toma esse ferro aqui, não necessariamente você vai absorver e ele ainda pode prejudicar a função do intestino. Tem pessoas que têm uma irritabilidade com o ferro. Então, o ferro é interessante, mas isso tem que ser dosado, tem que ser verificado, né? Eu gosto muito de ver e preciso ver os exames de sangue das pessoas para fazer essa análise. E aí, para quem, como você me perguntou, para quem está na academia, Pri, o que é bom de suplemento? Indispensável. A creatina, né? A creatina, ela faz toda a diferença na força, na cognição, inclusive. Se você teve uma noite mal dormida e você faz uso dobrado da dose de creatina, que fica em torno de 3 a 5 gramas, você tem um despertar cognitivo, né, feito por essa base que é a creatina, dá incrível. Então, pessoas com Alzheimer na terceira idade, idosos, estão fazendo uso de creatina e estão melhorando os sintomas de cognição e de percepção. A creatina é um nutriente incrível também. Eu sou muito fã da whey protein, mas Priscila, whey é junk food, whey é sujo, whey não é proteína natural. Mas, gente, a gente fica o dia inteiro na rua, né? Você não consegue carregar um bife, um frango e ter isso ao longo do seu dia todo. Talvez você consiga carregar uma vez, mas tem momentos que a gente sente que o corpo está com fome. O melhor a ser dado para o corpo é proteína, só que a gente só tem opção de carboidrato. Então a whey, ela vem nessa estratégia, né, de no momento que dá aquela fome, você toma whey. Mesmo que você está indo, sei lá, com amigos para algum lugar, toma whey antes. Para não dar aquela fome sagaz, Vamos dizer assim, a gente vai sair daqui e aí a gente vai comemorar e vai comer, vai lá no Krispy Kreme, comer um donuts. Eu vou tomar whey antes. A minha fome vai chegar lá pela metade. Que legal. E a absorção do carboidrato não vai ser igual. E no bolso da pessoa, e essa suplementação, que às vezes a pessoa pode escutar e falar, nossa, vai ser muito caro, não tenho dinheiro para isso. O custo e benefício, Pri, como que é o valor? Eu acho que você falou tudo, Jo. É uma questão de custo-benefício, né? Aqui nos Estados Unidos é mais barato investir em suplementos, Jo, mas não quer dizer que seja, nossa, né? Nossa, que baratinho que é. Não é, e você sabe disso, né? O investimento inicial para você botar rodando essa suplementação, para isso, né? No momento que acaba um, você repõe, acaba outro, você repõe. O primeiro investimento é um investimento considerável, mas essas vitaminas que eu falei, e eu sempre passo elas de forma individual, né? Eu não sou fã dos multivitamínicos. É personalizado também, né? Para cada paciente. Sim, seu. E cada vitamina é um potinho, né? Não é um multivitamínico.
Elas giram em torno de 9 a 19 dólares cada potinho. Então, mais ou menos é esse o investimento. O Whey Protein é praticamente o mesmo valor do Brasil. Né? Um pote grande aqui, 40 dólares, 49. Um pote médio, 30 dólares. O Brasil é até um pouquinho mais caro, tem em torno de 300 reais. Mas você sabe que eu acredito, muito, né? Até mesmo por tudo que a gente tem feito, assim, que quando você vai investir é bem custo e benefício, porque você automaticamente para de comer na rua. Então você começa a se cuidar, você começa a ter mais consciência daquilo que você está nutrindo o seu corpo, não é simplesmente se alimentando, né, Brusela? Exatamente. Os cravings, né, aquelas fomes súbitas diminuem. Porque quando você está numa rotina suplementar estratégica, você consegue controlar a fome. Se você controla a fome, você não se dá aqueles direitos, né, na rua de você comer qualquer coisa e gastar. Então, o custo-benefício no final da conta é saúde, né? Que isso não tem preço e você está bem suplementado, bem vitaminado. E se quem mora nos Estados Unidos ou em qualquer lugar trabalha com produtividade, que muitos dos nossos telespectadores aqui buscam produtividade, buscam assistir essas entrevistas, porque são realmente de histórias de pessoas que têm alta produtividade, vamos combinar, né, gente? Um corpo nutrido é uma mente limpa e pronta para ficar focada naquilo que interessa, né? Jô, você falou tudo. É mais que isso, Jô. A vida, ela é feita de altos e baixos, né? Eu acho que todo mundo passa por fases. Ou você tá mais chateado, ou você tá mais irritado, ou você tá frustrado, ou você tá triste, ou você tá sem dinheiro, ou você tá com muito dinheiro, que também tem gente que, né? Problema é tudo. O fato de você estar bem suplementado e o fato de você fazer exercícios muda como você encara essas fases que a vida tem, né? Então, muitas vezes, se eu tô chateada com alguma coisa, eu vou pra academia. Nossa, eu vou me arrastando, mas eu vou. E quando eu saio de lá, Jô, eu saio bem melhor, porque eu produzi o hormônio da felicidade. É tomar o controle realmente da sua vida, Você precisa tomar o controle, entender o que é saúde, pagar o que precisa pagar, e investir, né? Realmente Pri, um se investimento. você puder dar hoje um conselho, um único conselho para as pessoas que estão assistindo esse programa, eu queria que você olhasse ali para nossa câmera e falasse principalmente sobre a questão da alimentação, isso que a gente tem falado tanto, que é a sua missão de vida, né, amiga? A minha missão de vida e o que eu gostaria de falar para vocês que estão aqui carinhosamente assistindo a gente é que dá para mudar, né? Eu tive uma paciente que ela falou para mim o seguinte: Priscila, eu vejo você com esses resultados, mas eu acho que eu não vou conseguir nunca chegar lá. E essa paciente, eu tenho assim a felicidade de dizer que ela conseguiu chegar lá e ela hoje é exemplo para outras pessoas, né? Então, gente, quem tá aí pensando, nossa, mas eu não vou conseguir, eu já tenho mais de 40, eu já tenho mais de 50, uma boa suplementação, uma rotina de exercícios iniciando 3 vezes por semana no mínimo, não precisa ser só musculação, mas que tenha musculação, nosso corpo é feito de músculo, você vai sentir a diferença na sua vida, e não só na sua vida estética corpórea, mas na sua mente. Então você vai estar mais forte para os desafios da vida. Priscila, se você pudesse encontrar a Priscila de 7 aninhos de idade, lá no Rio Grande do Sul, o que você falaria para ela hoje? Eu falaria para ela que a vida é linda demais, né? Que os medos que a gente tem passam, que tudo passa. E para que ela continuasse sendo extrovertida, corajosa, né? Por mais que naquela época, né, no ambiente, né, que a gente morasse, a gente estava lá no Rio Grande do Sul, é um estado assim, onde as pessoas são diferentes, por exemplo, das pessoas do Rio de Janeiro, né? As pessoas são um pouquinho mais fechadas. E eu sempre fui aquela mais extrovertida, por mais que as pessoas falassem, nossa, como ela é sapeca, como ela é bagunceira, como ela é brincalhona. Por mais que a Priscila de 7 anos ouvisse isso, que ela soubesse que é a personalidade dela e que ela chegou lá no sentido de ser feliz do jeito que ela é e encontrar o caminho dela, que ela encontrou o caminho dela, que ela vai ter muito orgulho e que ela não precisa se preocupar com nada, que a vida é uma festa. Ai, que delícia! Gente, é isso. Obrigada. Eu que agradeço, amor. Pela sua entrega, por você brilhar tanto, pelo seu coração. Muito, muito sucesso sempre, viu? Obrigada, obrigada. Inspiração. Você também. Obrigada. Gente, que delícia esse bate-papo. Espero mesmo que você
tenha gostado, que você se inspire com a história da Priscila. E olha, curta, compartilhe realmente. É aqui o Enturna TV Connect, vai ser afiliado da CNN. E ó, fiquem ligados que vem muito mais por aí.